Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elismar novamente. A gente dá continuidade ao nosso conteúdo aí, né? Estamos estudando a química orgânica. Já estudamos sobre o carbono, sobre como surgiu a química orgânica, sobre o carbono, sobre como classificar o carbono, sobre como classificar as cadeias, né? Aberta e fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, aquela coisa toda. E agora nós vamos ter uma noção, né, de como nomear uma cadeia carbônica, tá? É um composto, como nomear, ou seja, como eu vou dar nome a um composto químico orgânico. Quando você vê uma cadeia carbônica, como por exemplo essa aqui, ó, que eu vou colocar aqui agora, automaticamente você tem que saber o nome dela, né? Como é o nome desse composto aqui? Automaticamente você tem que saber. E para você saber o nome de um composto desse aqui, existem regras, né? Uma regra existem regras que são elaboradas pela IUPAC, tá? A IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC é quem dita as regras da química mundialmente, né? Então, as regras que vão servir tanto para nós que estamos aqui no Brasil, como para qualquer pessoa que estiver em outro país, na hora de dar nome a compostos e questão de unidades e várias outras regrinhas da química, é essa instituição aqui que vai determinar, né, para unificar a química, certo? Então aí o PAC ela determina essas regras e aí eu vou passar elas para vocês aqui agora, beleza? Vamos começar primeiro pelas cadeias normais, né? Ou seja, as cadeias que não são ramificadas. E também a gente vai trabalhar principalmente, por enquanto, com hidrocarbonetos, né? Daqui a pouco eu vou explicar por quê, mas a gente vai evitar trabalhar com compostos de outras funções, como álcool, aldeído, ácido, esses outros aí, amina, amida, vamos deixar para depois, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar mais com hidrocarboneto, com cadeias normais, e depois a gente vai para as cadeias ramificadas, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, vamos começar pelas cadeias normais, que são aquelas cadeias que não têm ramificação. Posteriormente, a gente vai para as cadeias ramificadas, tá? Beleza. Para começar, para eu dar nome a um composto, né? Para eu nomear, né? Nomenclatura é nome. Eu nomear um composto, eu dar o nome de um composto, eu preciso seguir essa regrinha básica aqui, ó. Todo composto, o nome de um composto, ele vai ter três partes. Ele vai ter o prefixo, ele vai ter o infixo, ele vai ter o sufixo, tá? O que que o prefixo vai me dizer? O prefixo, ele vai me dizer o número de carbonos, certo? Ele vai me dizer o número de carbonos. O que que o infixo vai dizer? Ele vai me falar sobre as ligações. Que tipo de ligações tem na cadeia? E o sufixo, ele vai me falar sobre a função ou funções, né? Porque às vezes tem mais de uma. Vai me falar sobre as funções daquela cadeia. Então, por exemplo, vou dar só um exemplozinho aqui, ó. Eu vou pegar aquele mesmo exemplo ali de cima. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele aqui para baixo. Deixa eu ver se eu já aprendi a fazer isso. Espera aí. Ó, parece que vai dar certo. Pronto. Então eu tenho esse composto aqui, ó. Qual vai ser o nome desse composto, pessoal? O nome desse composto vai ser simplesmente propano, tá? Então esse composto aqui, o nome dele é dividido em três partes. Primeiro o prop. O prop, ele me diz quantos carbonos tem. Ele é o prefixo, tá? O prop é o prefixo. Ou seja, prop é toda cadeia que tem 3 carbonos. Vocês estão vendo que tem 3 carbonos? Ó, 1, 2, 3.
Então, 3 carbonos é próprio. Daqui a pouco eu vou passar a tabelinha com o prefixo para cada quantidade de carbonos, tá? Então, 3 carbonos é próprio. Pronto, tá aqui, próprio. A segunda parte é essa aqui, ó, é an. Esse an, ele me diz o quê? Ele me diz que a cadeia tem só ligações simples, tá? Entre os carbonos. Então, aqui, ó, esse carbono com esse é a ligação simples, esse carbono com esse ligação simples. Então, as ligações são simples, é an. Tá? Se tivesse uma dupla, já era outra coisa. Se tivesse uma tripla, outra coisa. E por aí vai. E essa última parte aqui, esse O, tá? Esse O aqui, ele vai me dizer a função. Então, no caso aqui é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? É uma cadeia que só tem... Cadeia, papai. Vai brincar, vai. Hidrocarboneto é uma cadeia que só tem carbono, tá? Hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio. Então você pode ver que aqui só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, vai terminar sempre com O. Todo hidrocarboneto termina com O, tá? É o sufixo. O sufixo vai ser O, tá? Então, de novo, o nome de um composto tem 3 partes. O prefixo me diz quantos carbonos tem, o infixo me diz qual tipo de ligação, e o sufixo me diz a função, né? Qual o grupo a que esse composto pertence. A função é o grupo, né? É um hidrocarboneto, é um álcool, é um aldeído, é uma cetona. Ele vai me dizer qual é o grupo a que ele pertence, tá? Ok? Que são aqueles grupos que vocês viram lá naquelas aulas do canal Educação, certo? Nós vamos revisar todas aquelas funções novamente. Beleza? Então essa é a regra básica. Prefixo, infixo, sufixo. Beleza? Bom, aí eu tenho, deixa eu ver aqui, aqui ele está explicando como é. Aí, por exemplo, se aqui fosse um álcool, ó, aqui tem exemplo com álcool aqui, ó, aqui embaixo. Tem exemplo com álcool. Álcool é quando eu tenho esse OHzinho ligado a um carbono. OH ligado a carbono, OH ligado a carbono. Tá? Aqui são 3 álcoois. Eles têm a mesma função, pertencem ao mesmo grupo. Aí a terminação já ia ser ol, em vez de ser só O, né? Igual o hidrocarboneto é ol. Então, etanol, butanol, propanol, tudo termina com ol, é álcool, tá? Tranquilo? Tá? Aqui, por exemplo, é o metanol, tá? Metanol, metanol. Esse aqui é o etanol, que é o álcool que tem lá na bebida, né? Esse aqui já é o propanol. Na verdade é o propan-2-ol, né? Você vai aprender por que esse... Daqui a pouco a gente vai aprender por que esse 2 está aí, tá? Então aqui tudo termina com ol, são álcoois, né? Então o que acontece aqui, ó? Esse met aqui... Meu Deus, foi o que eu fiz. Pegou. Esse met aqui quer dizer a quantidade de carbonos, que é só um, tá? Só um carbono. Esse et, a quantidade de carbonos, que são 2. Esse prop, que são 3. Sempre que aparecer prop, são 3 carbonos. Sempre que aparecer et, são 2. Met é 1, tá? Ó, 1, 2. Aqui, 1, 2, 3. E todas as 3 cadeias é an, é porque as ligações são simples, tá? Aqui é só uma mesmo, né? Não tinha como ser dupla. Aqui, ó, simples. Aqui simples e simples, né? A ligação entre os carbonos. Então, ligação simples é an. Então, aqui, ó, an e an. E o ol, porque é álcool, né? É a função. Deixa eu adicionar mais um marca-texto aqui. Deixa eu ver qual é a cor que eu vou colocar aqui. Já tem verde e amarelo, eu vou colocar um laranjazinho, né? Então, ó, ol e ol. Por quê? É um álcool, tá? Aqui em cima era O. Por quê? Porque é um hidrocarboneto, tá? Então, o nome ele é dividido nessas 3 partes, tá? Beleza. Aí esse 2 aqui, né, eu disse que eu ia explicar para vocês o que era esse 2. Esse 2 aqui, pessoal, é o seguinte.
Quando eu tiver algum elemento da cadeia que ele pode vir em posições diferentes, que vai mudar a cadeia, se ele vier em outra posição, muda a cadeia, é outra cadeia, eu tenho que numerar os carbonos da cadeia e eu tenho que dizer qual o número do carbono em que esse elemento está. Tá? Exemplo, ó. Vamos pegar esse metanol aqui, ó. Peguei esse metanol aqui. É só um carbono, tá? É só um carbono. Então eu tenho H3C, aí eu tenho esse OH. Me diz uma coisa, esse OH, ele poderia vir em outro carbono que ia ser uma cadeia diferente? Não, por quê? Porque ele só existe um carbono, né? Só existe um carbono aqui. Então, ele só pode vir desse carbono aqui. Tá? Então a cadeia só pode ser dessa forma, ela não pode ser de outra forma. Então por isso que eu não preciso numerar a cadeia. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho aquela outra cadeia ali com 2 carbonos. Aí eu tenho um CH2, que eu tenho um CH3. Aí o OH está aqui, né? Eu vou até colocar ele em outra posição para vocês entenderem direitinho. Vamos supor que eu vou colocar ele, coloquei ele aqui. Mas o importante é que ele está aqui nesse segundo carbono, beleza? Ele poderia vir em outro carbono? Poderia, né? Ele poderia vir no primeiro carbono, não poderia? Poderia vir aqui no primeiro. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Agora me diz uma coisa, essa cadeia aqui de baixo, eu mudei o OH de carbono, eu mudei para outro carbono. Essa cadeia aqui de baixo tem diferença da de cima? Ela é uma cadeia diferente? Não, é a mesma cadeia. O que eu fiz? Eu apenas virei ela. Eu peguei ela estava assim e como se eu tivesse virado ela para o outro lado. Então é a mesma cadeia, só que vista de uma posição diferente. Ela não é outra cadeia. Essas cadeias aqui, elas são iguais. É a mesma cadeia. Então eu não preciso colocar numeração para diferenciar nada. Agora, vamos para o terceiro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou apagar essas cadeias aqui para vocês entenderem. Vocês têm que entender isso aqui. Vamos para essa terceira cadeia aqui, ó. Essa terceira cadeia que é o propan-2-ol. Essa terceira. São 3 carbonos. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu desenhar. Eu vou colocar aqui 2, 2, 3. Aí é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um OH, certo? Uma hidroxila, tá? Que é dual. Eu poderia colocar ela, ó, nessa cadeia aqui, ela está no carbono do meio, então ela está aqui, ó. Mas vocês concordam que ela poderia vir aqui também, ó? E ela poderia vir aqui também? Não poderia? Ela pode vir no do meio, ela pode vir no da esquerda, pode vir no da direita, não pode? Agora me diz uma coisa. Essa cadeia aqui, ela tem diferença para essa? Ela tem diferença para essa? Tem, não tem? Essa cadeia, essa segunda cadeia, ela é totalmente diferente da primeira, não é? Ela é diferente. Por quê, pessoal? Se eu pegar essa cadeia de cima e virar ela para um lado, virar para o outro, virar para baixo, para cima, não tem como ela ficar igual a essa. Não tem como. Aqui a hidroxila está no carbono do meio, aqui está na extremidade. Então essas cadeias aqui, elas são cadeias diferentes, tá? Elas são cadeias diferentes. Elas não são a mesma cadeia. Agora me diz uma coisa. Essa segunda para essa terceira, elas são diferentes? Não, por quê? Se eu pegar essa segunda cadeia e virar ela para a direita, ela fica igual a essa, não fica? Ó, fica igual. Ó, eu só inverti o lado dela. Ou seja, essa segunda e essa terceira, elas são a mesma cadeia. Elas só estão viradas para o outro lado. Elas são iguais. Tá? Elas são iguais. Já a primeira é diferente das duas. Tá? Então a primeira é uma outra cadeia. Então como é que eu faço para diferenciar cadeias que são diferentes
mas tem assim, tem a mesma quantidade de elementos, né? Tem a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e hidroxilo, mas elas são diferentes. Como é que eu faço? Numerando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou numerar os carbonos. Eu vou numerar começando sempre do carbono que tiver, porque o que está diferenciando essas cadeias não é esse elemento aqui, ó, esse OH, é o que está diferenciando, ó, é a posição do OH, é a posição. Então, para eu diferenciar essa posição, eu vou pegar os carbonos da cadeia, dessa cadeia aqui, né, que eu chamo de cadeia principal, e eu vou numerar, tá? Eu vou numerar sempre começando do carbono que está mais próximo da hidroxila, da extremidade que está mais próxima. No caso aqui de cima, tanto faz começar desse como do outro lado, tá a mesma distância, né? Então, vou começar daqui, ó, 1, 2, 3. Então, a hidroxila ficou no carbono 2, ó. A hidroxila ficou no carbono 2, beleza? Nessa cadeia aqui, aí eu vou começar da extremidade esquerda, né, que é a que está mais próximo da hidroxila. Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Então, a hidroxila está em qual carbono? Está no carbono 1. Ó, carbono 1. É diferente, não é diferente? É diferente. Agora, vamos aqui, ó. A regra é, eu começo a numerar sempre do carbono que está mais próximo da hidroxila. Quem é que está mais próximo da hidroxila? É esse carbono aqui, não é? Então, ele vai ser o 1. Aí, 2 e 3. Está em qual carbono? No 1. Ou seja, na segunda e terceira cadeia, a hidroxila está no carbono 1. Isso quer dizer o quê? É a mesma cadeia. Agora, já aqui está no 2. Então, é uma cadeia diferente. Então, tem que numerar. Toda vez que a cadeia tiver 3 carbonos ou mais, tem que numerar. Tem que numerar. 3 carbonos ou mais tem que numerar. Se ela tiver só 1 ou 2 carbonos, não precisa, porque tanto faz estar no 1 como no outro, não vai fazer diferença. Mas a partir de 3 carbonos, já faz diferença. Então, eu vou ter que numerar a cadeia, os carbonos da cadeia, e vou ter que dizer onde esse elemento aqui está, que é o elemento que está diferenciando. Então, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, essa cadeia aqui, qual seria o nome dela? Ela tem 3 carbonos, tá? 3 carbonos. A gente já, vamos aqui logo para a tabelinha, ó. Vocês vão aprender os prefixos aqui, ó. Toda vez que tiver um carbono, mete 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, ept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Existe prefixo para mais de 10? Existe, mas trabalha geralmente até 10, tá? Que a maioria das cadeias é até 10, que a gente estuda, né? Então, até 10. Então, memorize isso aqui. Em relação ao infixo, que é a parte do meio, as ligações, se forem todas simples, infixo an. Se tiver uma dupla, as outras podem ser simples, mas tem uma dupla, é en. E uma tripla, in. An, en, in. Simples, dupla, tripla. Se tiver duas duplas, de, en. Dupla não é en? Duas duplas, de, en. E duas triplas, de, in. Tá? Aprenda esses infixos aí. E o sufixo vai depender da função, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com hidrocarboneto, é O. Mas aí, álcool é outro. Cada função tem uma terminação diferente, tá bom? Então, aí, quando a gente for estudar as funções, a gente vai aprender o sufixo dessas funções. Por enquanto, lembra pelo menos que hidrocarboneto é O e álcool é OL, tá? Então, esses 3 exemplos que eu coloquei aqui são álcoois, eles são OL, tá? Então, vamos fazer o nome dessas 3 cadeias aqui, ó. Essa primeira, 3 carbonos, né? 1, 2, 3. 3 aqui, ó. Prop. Então, o nome começa com prop. Aí eu vou para as ligações. Ligações simples, ó. Simples e simples. Essa ligação não conta, tá? Só conta entre os carbonos. Então, esse carbono para esse é simples, esse carbono para esse é simples. Quando todas são simples, an. Aí eu tenho o sufixo, né? O sufixo. Ó. O sufixo é álcool, álcool é ol, tá? Álcool é ol. Então aqui vai terminar com ol. Mas eu tenho que dizer, como essa cadeia tem 3 carbonos ou mais, eu tenho que dizer onde a hidroxila está. Ela está onde? No segundo carbono. Então eu vou ter que colocar o 2. 2 ol. Beleza? Então esse número ele vai vir antes... Arthur, silêncio. Esse número ele vai vir antes do elemento que ele está referenciando e ele vai dizer em que posição esse elemento está. O ol é da hidroxila. E eu coloco o 2 antes do ol e digo e eu estou dizendo que aquele ol ele está no carbono 2, tá certo? Essa é a regra. Então o nome desse composto aí ficou propan 2-ol.
Alguns livros, alguns autores, eles admitem que você traga esse 2 aqui para o início, 2-propanol, tá? Não é totalmente errado não, apesar de hoje em dia não ser muito usado, tá? Mas vocês podem chegar a ver por aí. Beleza, e essa segunda cadeia, como ficaria? Aí, bem parecido, ó. Tem 3 carbonos, é prop, né? As ligações são simples, é an. E aí eu tenho também o ol, só que o ol aqui, a hidroxila, ela está no carbono 1. Então aqui já fica 1 ol, tá? Então essa é justamente a diferença para outra cadeia, né? É a posição da hidroxila. E aí a terceira cadeia também seria 1, seria o mesmo nome, porque a cadeia é a mesma, tá? Então não precisa eu fazer aqui, beleza? Então esse é o propan 2-ol, esse é o propan 1-ol, tá? E esse também. Tá ok? Então se atentem para esses pequenos detalhes, tá, pessoal? E aí aqui eu trago alguns exemplos. E aí, como nem tudo são flores, né? Sempre tem umas exceçõezinhas. Aí eu quero mostrar essas exceções aqui para vocês, ó. A exceção 2 é a da numeração, né? Eu já falei sobre a numeração, eu já expliquei ali em cima, tá? Essa numeração, pessoal, só lembrando, ela serve tanto para localizar grupo funcional, que foi aquele exemplo que eu dei ali, aquele exemplo que eu dei é um grupo funcional, né? O OH é um grupo funcional, ó. É um grupo funcional, porque ele determina uma função, que é o álcool, tá? Ele determina um grupo de compostos, esse OH. Mas eu posso também numerar para determinar a posição de uma ligação dupla, né? Às vezes eu tenho uma ligação dupla que ela pode ser aqui ou pode ser em outro lugar. Então, para eu dizer onde essa ligação dupla está ou tripla, eu vou numerar também, do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? A mesma lógica, beleza? Então, essa numeração tanto é para localizar grupo funcional como para localizar insaturações, né? Que são ligações duplas ou triplas. Tá. Então é isso que eu já fiz ali. E a outra exceção é quando a cadeia é fechada. Quando a cadeia é fechada, eu tenho que acrescentar a palavra ciclo antes, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Colocar uma ligaçãozinha dupla, né? Para a gente treinar. Aqui eu vou ter 2 hidrogênios. Aquela regrinha lá, conta as ligações, tem que ter 4. Então aqui são 2. Aqui já tem 3, só vai ser 1. Aqui já tem 3, só vai ser 1. Beleza. Ok. Então bora ver qual é o nome dessa cadeia aqui, ó. Primeiramente, quantos carbonos tem aí? 1, 2, 3, 4. Vamos lá na tabelinha. 4 é quanto? É o quê? But. 4 é but. Então, but. Ligações. Eu tenho uma ligação dupla. Tem uma ligação dupla aqui entre 2 carbonos. Aqui é simples, aqui, mas tem uma dupla. Uma dupla. Em. Então, o nome dele é em. E a função, isso aqui só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina sempre com O. Beleza. Professor, eu não preciso numerar não para dizer onde a ligação dupla está. Nesse caso não, porque a cadeia é fechada, tá, pessoal? Quando a cadeia é fechada, quando eu vou numerar, eu sempre vou começar a contar daqui. Então esse carbono aqui ou esse sempre seria o 1, porque ele está mais próximo da ligação. Então como ele sempre vai ser o 1, a numeração sempre vai dar a mesma, tá? Então eu não preciso contar. Quando ela é fechada, tá? Se ela fosse aberta já precisaria, porque a aberta é acima de 3, eu preciso numerar. Fechada eu não preciso, tá? A não ser que tivesse outra ligação ou outra coisa aqui que eu precisasse dizer. Por exemplo, se tivesse aqui também uma hidroxila, tá? Ó, uma hidroxila aqui. Aí eu já preciso numerar, né? Porque a hidroxila já vai ter uma numeração diferente, tá? Ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui, tá aqui, tá aqui, em qualquer lugar. Então aí já precisaria. Mas se eu tiver só um elemento lá para referenciar, eu não preciso numerar não quando a cadeia é fechada. E aí, como ela é fechada, eu preciso acrescentar o nome ciclo. Toda vez que a cadeia for fechada, eu tenho que colocar esse nomezinho ciclo aqui antes. Usa a regra, acrescenta o ciclo antes, tá? No início. Então o nome desse composto é ciclobuteno, tá? Beleza? Então essas são as duas exceções. Cadeia fechada, acrescenta a palavra ciclo. E cadeias acima de 3 carbonos, você vai numerar, tá bom? Tranquilo? Então aqui é a regra da nomenclatura das cadeias normais. Então a gente aprendeu aqui a dar nome às cadeias normais. Na próxima aula, estou arriscando aqui o negócio. Na próxima aula a gente vai aprender
a dar nome às cadeias ramificadas, tá bom, pessoal? Então a gente fica aqui por hoje, vou deixar algumas questõezinhas para vocês fazerem, algum exercício para vocês fazerem lá na plataforma.